Olá, olá, boa tarde. Eu aqui, Brisa Angélica. Estou recebendo uma convidada, Carmela Badini, e a gente vai falar sobre a dança antes, durante e depois da gestação, depois do parto. Querida, venha, venha. Seja bem-vinda. Não apareceu aqui para eu te chamar. Você consegue? Esse lugar aqui é Pernambuco, Maria Farinha, minha mais nova casa. Ah, agora sim. Venha, Carmela, querida. É, Opa, que delícia! Como é que tá essa força? Que bom te ver. muito. Saudade imensa. Ah, olha, eu nunca imaginei que eu ia agradecer tanto a internet. Eu estou fazendo as pazes com as tecnologias, porque, olha, está sendo assim fundamental a gente se nutrir dessa forma, né? Hoje é o que a gente tem, né, guria? É a nossa ferramenta. Exatamente. E olha, a última coisa que eu fiz em Curitiba antes da pandemia, quando foi decretado isolamento, foi a constelação da Unitá. Ai, que lindo! Foi. Foi a última coisa que eu fiz antes de entrar em isolamento. Depois eu fui para o avião, cheguei aqui, fiquei isolada Ah, eu e, não sabia. pois é, você vê? Especial, E mal né? sabia eu, né, que era a última coisa que eu estava fazendo ali. Naquele momento eu ainda não sabia. Pra gente ver como foi tudo tão rápido, né? Foi um flash. Eu fiz uma postagem. Tá boa a minha comunicação ou tá falhando? Tá ótima, Tá tá bom. bom, tá. Eu fiz uma postagem hoje falando sobre o espaço da Unitá, como que ele está mediante todo esse período aí de isolamento social. E algumas coisas acontecem lá, mas é tudo muito restrito. Ó, a Bruna chegou aí. O Tá nosso bom, La Bruna. movimento é pela internet, realmente, fazendo as pazes com a nossa própria autoimagem, né? Eu diria assim, eu sempre fui uma pessoa, uma mulher que sempre bati pouca foto, vem de uma família que dá muita risada de foto, olha nos detalhes, olha que estranho aquilo, olha o cabelo, olha não sei o quê. Então eu sempre escapava de imagem, foto, e fui me vendo nesse movimento, que era ou eu entrava na rede social, e me comunicava através dela, porque tanto a Bruna como eu somos da comunicação, ou não ia ter aonde a gente comunicar. Então foi quando a gente se rendeu, surgiram as primeiras lives, teve uma live com a Bruna junto, que a gente fez sobre a dança circular, e a gente até dançou nessa sala onde eu tô aqui, que é a sala de brincar das crianças, como pode ver aqui. E Sim, aí a gente até dançou numa live, a Bruna, mas Mela, mas como e tal? E a gente foi se reinventando, né? Nesse momento de isolamento. que lindo. Nossa, vocês duas são muito inspiradoras. Eu estava assistindo várias danças lá do Espaço São Lourenço. Nossa, vocês duas, assim, é lindo demais. Se a gente olhar para a constelação de vocês, né? Duas almas gêmeas, assim, que nasceram gêmeas, né? Não que sejam almas gêmeas, mas que tem esse espelhamento na vida, né? E esse espelhamento traz um elo não só familiar, no caso de vocês, mas profissional também, né? Então é muito lindo, porque vocês são muito complementares. E eu vejo isso quando eu olho para vocês, assim, como uma acessa a outra com o olhar, né? Isso é muito lindo, é um presentaço, assim, da vida, né? É Então, muito vamos bom. celebrar também E é um cada presente até para dança circular, né? A gente ter podido trabalhar tanto tempo juntas e trazendo, porque a dança é isso, né? A dança circular ela traz esse convite para o coletivo já, para estar entre, né?
E a Bruna e eu podendo conduzir o trabalho juntas, sempre foi um presente para nós. E claro que a maternidade também nos exigiu um desafio muito grande de continuar o trabalho da dança, porque daí já não se tratava mais só da gente dançar, mas da gente conduzir processos, né, de cura mesmo, né, de transformação a partir da dança. E foi um desafio muito grande quando eu engravidei do Felipe. Eu pensei, nossa, agora a gente não vai mais conseguir dançar, a gente não vai mais conseguir levar esse trabalho. Até que veio esse movimento da dança com mães e bebês, né? E a Bruna e eu entendemos que isso seria um caminho muito frutífero, muito próspero para nós. Porque a gente não dançava com mãe e bebê, nem com gestante, a gente dançava com todas as pessoas de todas as idades. Inclusive, existia um movimento de que a dança até era mais para a terceira idade do que para os jovens. Nós éramos as mais novinhas do movimento da dança circular. Então, para nós foi um espaço que se abriu, né? Olhar a dança nesse processo de gestar, de parir do puerpério foi um caminho que a gente viveu atravessando ele, né? No nosso próprio fazer existencial. Então, falar desse assunto Sim. hoje contigo, Angélica, para mim é trazer de dentro mesmo, né? Como eu brinquei contigo, são 5 anos já com a dança com mãe e bebê, então eu tô pronta, né? Como se a gente chegasse num momento em que o assunto ele já é quase maior do que nós, ou ele já está tão imbricado com a nossa história que ele é parte. Mas poder falar sobre isso, ainda mais contigo e com essa visão sistêmica, com certeza vai me apoiar a organizar e enxergar com muita clareza a beleza de todo esse trabalho com a dança, nesse momento de vida em que a mulher precisa de tanto apoio, e tu vem com esse projeto lindo aí, com toda a tua energia e potência de vida para realmente encorajar esses processos de empoderamento da mulher. Então, eu estou bem feliz de poder estar contigo aqui e com a certeza de que nada é por acaso, que é realmente uma nutrição que é mútua, né? Porque só da gente estar fazendo essa troca já vai ser especialíssimo. E quem puder beber dessa fonte e se alimentar disso, minimamente, vai ser muito especial, né? Ah, eu agradeço demais, agradeço muito, assim, as conexões que o universo vai trazendo para a gente ficar cada vez mais pertinho. Porque a gente se conhece, eu estava fazendo as contas, a gente se conhece há quase 16 anos, eu acho. 2004, né? Enfim. E aí é, a gente teve os nossos movimentos profissionais e sempre a gente foi se encontrando, né? Vocês me iniciaram nas danças circulares oficialmente, né? Porque até então eu era uma participante. Aí depois a constelação a gente uniu, né? O Constelar e Dançar. A minha primeira constelação foi na Unitar, sabe? A minha primeira constelação da minha vida. Eu falo, tô arrepiada aqui. Então, assim, é uma honra gigantesca, assim, poder estar com vocês e fazendo essa parceria. A Bruna como doula, maravilhosa, né? Então, assim, tudo trazendo esse universo materno para perto da gente e a gente podendo olhar para ele assim, olha que presente, né? Agora vamos desfrutar. É, E o parto de vocês, né? Que tem uma live, inclusive, que eu quero pedir autorização para repostar aqui no Parto com Coragem, que é a sua entrevista com a Bruna, que é uma entrevista assim de se partir ao meio mesmo e ficar só com a essência. Então, é disso que a gente está falando, né? E quando a gente fala sobre o universo materno, sobre a dança, sobre se desconstruir e se reencontrar numa outra forma, numa outra roupagem, a gente também está falando em vias da gente se conectar com esse bebê, né, com essa vida que veio através do nosso ventre e que muitas vezes a gente está ali dilacerada, despedaçada, ou pelo processo do parto, ou pelo próprio processo da gestação, da própria maternidade inicialmente que faz a nossa vida virar do avesso. E de repente a gente tem um recurso que nos traz um centro, que nos traz uma conexão, que traz um alinhamento, né, que nos coloca no nosso lugar como mãe.
coloca o bebê no lugar dele, de privilegiado de ter aquela mãe, de se nutrir daquela força, né? Então, vem trazendo várias integrações nesse campo sistêmico que está numa nova configuração, né? Então, eu queria falar assim contigo em etapas. Primeiro seria a dança antes do parto, né? Então, assim, a gente pensar assim, até mesmo as tentantes que ainda não estão gestantes, mas que já pensam em ser mãe, né? Essa vivência que você teve antes de você ser mãe, né? Acaba também trazendo essa experiência. Como que é o olhar para a dança antes da maternidade, antes desse alinhamento com um novo ser, né? Então, começando nesse olhar e daí a gente vai fazendo o caminho juntas. Que presente, vamos lá. Bom, primeiro uma curiosidade, né, que eu queria relembrar, que quando a gente fez juntas o Constelar e Dançar, eu estava grávida, né, do Caio, Sim, sim, que é o meu sim, sim, segundo, eu estava sou do mãe de Caio. dois, quem está escutando aí não me conhece. Então, eu estava grávida do Caio e a constelação foi uma coisa que foi chegando muito sutilmente na minha vida, algum evento no Monte Cristo, alguma coisa acontecendo, e chegava lá constelação, constelação, até que vem essa queridona da Angélica e fala, vamos fazer o constelar e dançar. Eu falei, fechou comigo. E eu não tinha constelado ainda, não tinha tido a experiência, então para mim foi a primeira experiência de viver aquela constelação, foi muito legal. E, e de estar gestando ali e ter essa sensibilidade também de entender no momento da constelação qual era a dança que estava sendo pedida, né? Qual era a dança que realmente ia fazer sentido. São dois lugares que eu quero falar agora, Angélica, que um é o meu lugar como quem já era da dança e gestou os seus bebês dançando, como atuação profissional, inclusive, e eu conduzindo o processo de dança com mulheres gestando, né? São dois movimentos. Como gestante, para mim foi muito lindo e muito incrível eu poder gestar e trabalhar com a dança. Foi assim, uma gestação muito ativa, né? Então foi um presente para mim ter a dança como uma prática para o meu corpo, como um convite para realmente eu trazer aquela, né, aquela dança e também uma primeira conexão com o elemento da água, com o famoso embalo de ninar. Então eu comecei a buscar músicas de ninar, comecei a me conectar com o Felipe na minha barriga e eu pensava, será que ele está escutando essa música? E eu pensava o quanto era importante eu mesma cantar, né? E embalá-lo. Então foi um processo de começar a minha conexão com ele ali com a dança. O meu corpo e o corpo Que dele. lindo. Ele já estava comigo. E ele já estava dançando. Então eu sabia disso. E eu me derretia, né? O Felipe tá dançando já dança desde a barriga, eu já me sentia privilegiada. Mas eu não tinha passado assim por nenhum processo criativo, nem nada disso de ter uma conexão em dança na relação com o Felipe. Mas o curioso, já que tu fala dessa sincronicidade minha e da Bruna também, dessa complementaridade nossa, é que quando a Bruna teve um sonho e entendeu que ela estava grávida, na verdade era eu, ela entoou uma música e fez uma dança, que depois a gente foi entender que era para o Felipe. Quer dizer, a Bruna já recebeu em sonho a notícia de que o Felipe estava vindo e veio de uma amiga nossa na noite do trabalho de parto dela. 9 meses depois, exatamente, o Felipe nasceu. Essa história é linda, eu acho que nem tem isso contado assim desse jeito em lugar nenhum. Então, Uau! o Felipe tem uma música dele e a Bruna tem uma coreografia que depois a gente recriou esse ano, assim, a gente olhou para ela de volta, sabe? Então, a conexão através da música, do movimento, e dessa relação com o embalo, e dessa conexão com a água, porque eu era pura água, né? Porque é líquido amniótico, é tudo, e porque eu estava abrindo o meu quadril de um jeito que eu nunca abri, porque passa pelo corpo, então realmente eu estava me permitindo
uma soltura, uma capacidade de me deixar ir e me entregar e abrir espaço para este ser que estava vindo, que eu não sabia quem era, né? E eu recebi também sonho com o rostinho dele, como que ele é. O nome eu já sabia, porque veio no sonho para Bruna. Então era o Felipe, que já tinha música, já tinha dança, então foi uma bênção, né? E é isso, então eu trabalhava muito, chegava um momento que eu dava 4 horas de aula de dança circular seguidas, e a minha barriga começava até a fazer alergia. Eu pensava, meu Deus! Mas nesse processo eu fui fazer a formação também, uma capacitação com a Isabela Isolani. Hoje ela não tem tanta força no trabalho da dança circular, mas está muito forte num trabalho que se chama Dança e Mãe Bebê, que a gente indica também, inclusive por dentro do portal Universo Materno. E a gente teve muita felicidade, a Bruna e eu, de nos conectarmos com aquilo que era a dança com mãe e bebê, reconhecendo e elencando o que seria esse repertório. Quando a gente olha para a dança na relação mãe e bebê, o que que pega? Qual é a grande questão, né? E daí começou a nossa caminhada, até que daí a Bruna engravidou também, e eu estava grávida do Caio, do Felipe, desculpa, daí a Bruna descobriu do Matheus, a Bruna me acompanhou no meu trabalho de parto, enfim, eu já, né, agora eu já ia passar para o próximo ciclo. Vou parar essa Não, já história. pode ir, por É, favor. Você contando da história de vocês, você já está respondendo tudo, tá é, muito lindo, assim. tá bom. Então, se você quiser, eu até posso trazer um retorno do que eu estou escutando, mas eu estou Tá. sentindo que está tão fluido que eu estou querendo mais me deliciar aqui te ouvindo. Mas, assim, já que eu interrompi, eu percebo que quando você se conectou com a sua gestação, você já tinha um presente, né, que foi dado pela sua amiga, que inclusive quem era que estava parindo naquele momento? A Ana Paula Cervellini, não sei se você Ah, conhece, eu da não dança circular sei também. se. Pois é, vou buscar. E É. a Bruna fez a coreografia, ou seja, o Felipe já veio assim coroado para, né, ser recebido muito bem-vindo, né, nesse mundo. E aí, durante todo esse percurso, você foi se familiarizando, né, também com a acho que é super interessante da gente. Deu uma falhada na. Aqui você está me vendo? Será que foi a minha que Voltou. desconectou? Voltou. Então, Acho que é o meu, né? pois é, não sei, porque estava aqui reconectando. Eu vou Então, mudar. Eu vou andar. Espera aí. tá joia. Inclusive, o próprio portal Universo Materno, depois que você contar sobre a dança, se puder falar um pouquinho dele, se ele está mais, agora com a pandemia, mais online, ou se ele está presencial, se é as duas coisas, como que funciona para a gente também ter um pouco dessa dimensão. E aí, durante a gestação, foi muita dança, né, com o Felipe, e trazendo essa sintonia, essa simbiose mesmo, né, que para mim também, trazendo aqui um pouco das minhas gestações, todas foram muito dançantes, todas, assim. O Otto estava no Maracatu, então, meu Deus, né, eu também mal sabia que hoje em dia, quando eu tava grávida da Brisa, assim, eu falei, gente, como que eu tô aceitando na gravidez do Otto? Porque também, claro, a gente tá numa idade maior e tudo mais, mas eu vejo como é importante também para a gente se aportar do nosso próprio corpo, né? Da gente trazer essa transformação, mas dentro do que nós já nos sintonizamos. Então, até mesmo aquelas mães que não têm costume de dançar, no momento que elas começam a mexer o corpo, começam a se permitir, né, fazer esse movimento, e começa a perceber que aquilo favorece, né, tanto para o alívio de algumas dores que podem aparecer, quanto também a sintonia, né, vai criando um ritmo, uma sintonia com o bebê, e tudo que a gente vai permeando ao longo desse processo de dançar na gestação, isso vai trazendo, assim, algo que é para a vida inteira, porque ficou registrado na memória celular dessa mãe e desse bebê, né? Então,
Agora eu passo para você contar um pouco sobre o parto e já falar também um pouco sobre depois. Agora eu estou precisando de uma água e vi que eu não tenho água aqui por Vai perto. pegar, vai pegar. Eu te Vou espero pegar. aí. É, ou eu vou falando também, não sei. É, vai com o. Eu tô Vai contando falando. para mim. É, então, eu perguntei se eu parava, porque é claro que eu também posso olhar como profissional e com as gestantes que eu já acompanhei, né? Porque daí é isso, tem o meu capítulo e é muito legal de reconhecer o que eu vivi, como quem já dançava, inclusive, e também o que que eu ofereço para essa mulher que chega gestando, né? Que daí é mais um parênteses aí, eu vou falar agora, bem breve, assim, mas já tive caso eu vou falar um caso específico da Nicole, que dançou comigo um pouco antes da pandemia, né? E ela chegou para dançar, ela iniciou no grupo de dança regular, não era dança com gestante. Ela chegou e falou: Eu quero dançar, eu tô quase parindo e tal. E ela chegou com barrigão e tal. Falei, tu é super bem-vinda, e eu trouxe a energia da água nas danças, e a gente olhou com muito carinho o processo que ela estava vivendo, e num caminho de muita escuta também, né? E ela conseguiu olhar para os nozinhos do processo ali de se reconhecer como filha, né? Como esposa, das expectativas dela no maternal dela depois de ganhar o bebê. Ela acompanhou também um pouquinho o grupo de dança com mãe e bebê, quando ela não podia ir no grupo dos adultos, ela ia com mãe e bebê. E foi um processo assim que ela relatou e foi muito bonito, porque o trabalho de parto dela foi assim, ela chegou à conclusão que ela, né, começaram as contrações, ela avisou o marido dela, foi tomar, acho que foi tomar café e nasceu o bebê, sabe? Em casa, não, ela ia para maternidade, não deu nem tempo. Passou uns dias, ela falou: Mela, hoje eu consigo te avisar. Foi um processo muito forte, muito potente. E eu quero te dizer que eu sinto a força do teu trabalho atuando nesse parto. Eu consigo reconhecer o valor desse trabalho que foi feito em dança comigo para eu ter o parto que eu tive. Eu falei para ela: eu ganhei meu ano, ganhei, né, assim, porque realmente é uma realização, é um trabalho muito sutil, é um trabalho muito leve e ao mesmo tempo ele é muito profundo e potente. E cada mulher vai até onde ela pode. A verdade é essa, né? Cada uma vai dar um mergulho até onde pode dar. E testemunhar isso é um grande presente. Então, fiquei assim, fui no céu. E daí ela foi dançar depois com a bebê dela e veio a pandemia. Então ela fez uma aula de dança com a pequenininha, acho que duas, e aí a gente parou no presencial, né? Então foi um movimento aí. Mas olhando para o meu parir, né? Então eu, como professora de dança e tal, pensei, não, agora eu quero todo um repertório. Criei, eu tenho uma playlist até hoje, todas as músicas, porque eu vou dançar no parto e não sei o quê. E na verdade a gente sabe que o primeiro aprendizado é que a gente tem que sair do controle. A gente pode fazer um bom plano de parto, né? Entender tudo isso. Mas na prática é sempre revelador, né? Então, tanto o Exatamente. parto A gente planeja para poder se entregar e esquecer do plano. exatamente. Então, tanto o trabalho de parto do Felipe quanto do Caio teve música, e para mim foi muito bom, porque já eram músicas muito familiares a mim, e foram músicas que eu escolhi. E, assim, para minha surpresa, no trabalho de parto do Felipe, eu não consegui me conectar com dança no sentido extremo da palavra, né? Com o que eu entendia como dança, né? Com a dança circular, os passos de dança. Eu não conseguia nem erguer o meu tronco. A Bruna acompanhou um pouco do trabalho de parto, eu olhava para ela e falava: Bruna, eu tô com medo que tu fique muito assustada com o meu trabalho de parto e fique com uma impressão ruim para o teu. Eu não quero te deixar uma impressão ruim. Daí ela me falou: não, não deixei impressão ruim nenhuma. Eu achei que tu estava saindo muito bem e tal, né? Mas assim, foi um processo de muita dificuldade de me mover. Foi bem interessante. Por mais que eu era assim super preparada fisicamente, eu tinha feito hidroginástica, yoga e era da dança. Olha lá, o trio Parada Dura. É assim, Carmela, super, né? Pronta e tal.
super plano de parto e tal. E chegou na hora, daí o médico me olhou e falou: Ó, tu tá contraindo o períneo. Eu preciso que tu faça uma abertura e não uma contração. E eu fui atleta, né, dos 12 aos 24. Então eu olhei pra ele e falei, mas como que é isso? Eu não sei fazer isso, né? Meu períneo é de atleta, então eu nem sei, eu não tenho flacidez de períneo, né? Eu tenho um períneo, então até descobrir que ele era muito forte e que eu tava, pelo tamanho de dor que eu sentia, eu contraía, porque é isso. Eu não conseguia, em dor, relaxar. Hoje eu já olho assim, e também pela experiência com o Caio, o quanto foi diferente o segundo parto no sentido de consciência corporal. E na época eu não usava o coletor menstrual. Depois que eu fui usar e fui aprender a lidar melhor com o períneo, o que também nos faz me convence de que essa ideia da mulher não se tocar, ou de ser muito puritana, muito moralista, de não se relacionar com o seu corpo, de não se conhecer, não ir lá colocar a sua mão realmente lá no canal onde vai nascer o bebê, fazer uma massagem e tal, isso tudo compromete muito o processo, né? Então, poxa, olhar e falar do parto normal e se colocar nesse lugar que é um lugar bicho, né? Sem a gente realmente fazer um caminho de se entender, de entender o seu corpo, porque dela dizia: Olha, põe a mão, a cabecinha já tá lá, mas já tava a cabecinha e o que que acontecia que eu contraía, né? Que eu não conseguia abrir. Então, realmente é um portal, né? E o meu medo no parto era o coroamento. Quando eu era estudante de escola, eu assisti um vídeo que mostrava o momento do coroamento e eu fiquei muito impressionada. E eu lembrava de, durante a minha gestação, fazer uma imagem daquilo e pensar, mas meu Deus, né? Tudo bem, o corpo da mulher é muito elástico e tal, mas é uma coisa descomunal, né? E a gente vem de uma cultura até familiar, a gente tem uma tia que dizia assim, desculpem, eu vou falar, porque já que é parto com coragem, a gente passa Por por favor. desencorajamentos, né? E um desencorajamento de uma fala desde a nossa infância, de uma tia nossa, era que parir era. Eu vou usar a expressão, tudo bem? Sim, por favor. Parir era cagar um tijolo atravessado, era como cagar um tijolo atravessado. Então, claro que tem um imaginário, né? Nossa, esse bebê vai sair, e como é que eu vou ficar, e tudo isso. E mesmo que de forma consciente tu diga, tá aqui meu plano de parto, eu sou super ativa, não sei o quê, cada mulher sempre vai ter um nozinho para trabalhar. Por isso eu acho que é muito legal o teu trabalho, nesse sentido, sabe, Angélica? Da mulher poder se reconhecer e desatar esses nós, que às vezes são crenças familiares, né? São, sei lá, padrões, são ideias assim que não fazem sentido, né? Quando a gente coloca o monstro, tira o monstro debaixo da cama e enxerga um monstro, a gente vê que ele nem é tão feio, nem é tão cabeludo assim, né? E eu tive um sonho no caso do parto do Felipe. Eu tive um sonho uns 2, 3 dias antes de que o meu marido estava e eu também numa tirolesa, descendo uma tirolesa, e todo mundo desembocava numa rua e soltava aquela tirolesa e caía. E o Mário, meu marido, caiu num bule gigante, tipo o bule da Alice no País das Maravilhas. E para ele ser tirado de lá, ele foi tirado com um vácuo e para ser tracionado de lá pela cabeça. Na época também eu tinha acompanhado trabalhos de mulheres sobre escalpelamento na Amazônia com os barcos, os barquinhos que faziam escalpelamento, porque o motor puxava o cabelo. Então eu vim dessa coisa de puxar, o Mário com puxar. Quando eu vi, o médico estava assim, então, quem sabe tudo, tomou uma anestesia, relaxa o períneo. E daí eu fiquei meio sem escolha. A Bruna falou: Ó, foi o médico que tu escolheu, bora entender o procedimento. Eu tava 12 horas de trabalho de parto. Eu tinha tomado uma homeopatia que era para relaxar e eu tomei na hora do expulsivo, sabe? E eu não. Eu falei para o médico, eu queria tomar minha homeopatia. Ele falou, pode tomar, né? E o meu trabalho de parto desacelerou muito. Então, na verdade, além de eu contrair o períneo, não tinha aquela força de contração. E o Felipe acabou recebendo o chamado vácuo de alívio, né? E eu fui para a posição de franguinho. Então, a Carmela, super pronta para o parto e 4 apoios e tal, fui para a posição de franguinho. Tive que trabalhar com isso, tive que olhar para isso e tive que me contentar com que
aconteceu comigo, né? Olhando para os sonhos que eu tive, não sei se é o teu ou se é o meu, vácuo extrator, Pois mas é, eles, escreveu aqui. Então, tu tá me eu tô te ouvindo. o meu, se é o teu. Pois então. Bom, aqui Bom, e tá aí, enfim, conectado. então, dança no parto, as minhas experiências foram essas. Agora, as mães, né, as doulandas que a Bruna acompanha, e que algumas delas vêm já na trajetória da dança circular conosco, eu sou aquela que sempre manda uma música para a Bruna soltar o som para aquela parturiente, sabe? Então, quando a Bruna vai acompanhar um parto, eu estou sempre conectada quando é uma mulher que eu conheço. Sempre há aquela música que eu sei que é especial para aquela mulher, eu vou lá e mando, sabe? Então tem uma coisa assim que, por mais que a mulher não dance, se ela se conectar de alguma forma com o movimento, com a música, é um processo muito precioso, né? E eu falei da experiência com Uhum. o Felipe, mas a do Caio, daí veio a dança também, assim, mais no início, né, do processo, e depois a música que me remetia. Então, ainda é um caminho muito sutil, né, durante o trabalho de parto, reconhecer ele. Mas tem um vídeo teu muito lindo com a tua mãe, né, que eu acho que tu poderia até comentar. Sim, 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 com certeza. Quando eu escuto você falar sobre o seu relato do parto do Felipe, eu sinto muito forte assim essa importância da gente se preparar para tudo, né? Para tudo mesmo. E que a gente possa ter ao nosso lado tudo que a gente gostaria, por mais que a gente depois tenha que ir para um outro lugar, mas assim, que não seja por isso, sabe? Não seja por não ter um óleo, uma homeopatia, uma música, um tecido que a gente gostaria de se apoiar, o que for, para que a gente realmente possa se entregar para o que o momento está propondo, né? Para os desafios que estão vindo. Então, eu escuto você, eu vejo um parto com muita coragem, né? Um parto com muita coragem mesmo, assim. E eu percebo como é importante a gente partilhar sobre histórias de parto. Eu fiquei durante É, muitos anos sem conseguir ouvir histórias de parto, porque os meus dois primeiros partos, assim, foram muito violentos. Então, assim, no sentido do meu sentir, né? Eu me senti muito violentada. Então, eu não conseguia escutar uma história de parto porque aquilo me sensibilizava demais. Era um parto muito bem sucedido, eu me sentia não merecedora. Se era um parto mal sucedido, eu ficava péssima também. Então, assim, eu precisei me curar em relação aos meus partos antes de parir Brizinha, eu precisei de me curar dos meus partos, para então ter um parto completamente entregue, né, em relação aos outros dois, que depois eu percebo que realmente não teve uma entrega tão plena como foi no terceiro. Então, quando a gente vai tomando essa consciência corporal e essa consciência do espaço, né, do que é importante, e essa questão da própria contração e não do períneo, mas a dilatação, né? Na verdade, a dilatação tem total ligação com a confiança que a gente está no local e nas pessoas, né? Então, a gente realmente assim precisa estar muito bem amparado com a equipe e no espaço onde a gente escolheu, né? E aí, quando você fala sobre a dança com a minha mãe, foi muito especial porque o local onde eu escolhi Paria Brizinha foi assim, eu escolhi um Airbnb. A gente foi lá, eu contei para o dono do Airbnb, olha, eu vou ter a minha filha aqui, tudo bem? E a gente ficou um mês lá. Foi a minha mãe, foram os meus filhos, né? O Eudes, que é o meu companheiro, pai de Brizinha. Enfim, tava a tropa toda lá e as doulas, né? E a parteira. E aí as doulas são super dançantes, cantantes, são do grupo Terraco, até se vocês puderem, sigam elas, que elas são maravilhosas.
E aí elas tocando tambor e cantando e berimbau e tudo. Nossa, foi um sonho. Foi assim maravilhoso. E de repente a minha mãe, que ficou super integrada assim com o processo, isso foi maravilhoso. Ela aparece assim num momento e bem no momento que a gente está cantando a música da mãe, e aí eu pego ela para dançar e ela aceita dançar comigo e quando eu danço com a minha mãe naquele momento, eu sinto a permissão que ela me dá para aquele parto acontecer da maneira mais natural, mais tranquila. Assim, eu vejo nos olhos dela, eu não vejo medo, eu não vejo tensão, eu vejo entrega. E foi registrado, eu nem tinha visto que tinha sido registrado. Aí quando eu vi aquele vídeo, eu, gente, que delícia poder ver isso de novo. E essa conexão, essa permissão que a gente recebe dos nossos ancestrais, da nossa mãe, dos nossos pais, para a gente poder fazer o que a gente quer fazer, o que a gente veio fazer no mundo, não só parir, mas o que a gente veio fazer, porque são muitos partos, né? A gente veio parir muita coisa. E se a gente recebe essa permissão, isso acontece de uma maneira muito mais fluida. E essa permissão não precisa acontecer assim na vida prática, não é sempre que a gente vai ter a oportunidade de olhar para eles e receber. Então, essa permissão a gente pode receber sim, acessar ela numa sessão de constelação. Porque no momento que a gente se conecta, a gente pode também se liberar de algumas necessidades, só pelo fato de reconhecer que existe, a gente já consegue se liberar, e a gente consegue se conectar também com a nossa mãe e o nosso pai interno, que é o que mais precisa nos liberar. Às vezes a gente tem a permissão dos nossos pais biológicos, dos nossos pais de criação, e o pai interno, a mãe interna é super crítico. E não permite, e não deixa. Ah, eu vou fazer um lançamento. Ah, não, mas precisa disso, 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 isso aqui não está impecável, isso aqui não, 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 não. E aí não deixa, a coisa não acontece. Então, essa permissão, ela precisa sair de dentro, né? E a constelação, ela ajuda esse processo quando a gente olha para o sistema como um todo. Né? Então, agora voltando aqui nas nossas danças, eu sinto que a dança foi um elemento de conexão com a minha mãe. Porque a minha mãe, ela é educadora física, ela também é facilitadora de danças circulares, ela também é uma pessoa que é muito engajada com o corpo. E eu sinto que quando ela sentiu a minha espontaneidade, a minha essência manifestada ali, ela também pôde manifestar a dela, que é muito parecida com a minha, né? Que tem dança, que tem sorrisos, que tem conexão. Então, eu senti naquele momento um presente pela dança. A dança. E no meu segundo parto, a minha mãe estava em depressão. Então, assim, a gente estava vivendo um momento muito difícil, porque ela foi a única que estava comigo no hospital e a energia dela não estava me ajudando. Eu fui para uma cesárea, eu sabia que eu poderia ir para uma cesárea. Ela me lembrava, olha, lembra que os seus primeiros, os meus partos foram uma cesárea, ela falava para mim. Então, assim, eu percebi também a evolução que a gente teve na nossa relação de um parto para o outro, mas que ambos os partos teve uma troca genuína dos nossos momentos, do que a gente passava naquele momento, do que eu passava e do que ela passava. Então, eu percebo assim que o elemento da dança é um elemento conector. Ele é um conector. Ele é um conector da mãe com o filho, ele é um conector da mãe com o próprio corpo, da mãe com o bebê, da mãe com o casal, né, com a família. Então, esse elemento conector, ele vai liberando, ele vai atravessando como água, né, que vai atravessando as barreiras e vai permeando até que está tudo preenchido, está tudo cuidado, está tudo zelado e as coisas podem ser encaminhadas da melhor maneira. Muito lindo, Angélica. E cada mulher merece olhar para o seu sistema e reconhecer isso, né? E se nutrir e se curar, porque isso que tu tá falando aqui é a cura de tudo que tu viveu, é entender que naquele momento, né, tua mãe estava de um jeito e tu mesma, né, enfim, e que tu construiu na tua história um outro parto com a brisa. E que a resposta vem no corpo da tua própria mãe. É lindo, 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 né?
A gente viveu aqui também um processo muito bonito como família, porque quando a Bruna foi ganhar o Matheus, era muito vivo em mim o que me faltou no meu parto. Bruna, faltou onde eu me agarrar, Bruna. Bruna, faltou um lugar para eu apoiar meus pés, meus joelhos, Bruna. Bruna, a água caía fria em mim e era só um pouquinho e não caía onde eu queria ter, né, a força da contração com as unhas roxas de frio, né? Quer dizer, me faltou coisas, mas para ti não vai faltar. Para ti não vai faltar. Eu tô contigo, né? Então, quer dizer, tem uma coisa assim de que a próxima é como se uma fosse lá e desbravasse, né? Então a Ana Cervellini foi lá, desbravou e trouxe em sonho para a Bruna e deu as primeiras dicas e as primeiras leituras, e a gente foi para o yoga e eu vivi uma coisa, e agora, Bruna, eu sei o que faltou, Bruna. Bruna, te agarra aqui. A Bruna pariu o Matheus agarrada lá no. Né, num aparelho que tem as barras, assim, e ela desceu e ganhou o Matheus, sabe? Então, assim, Mela, agora fecha a cortina e silêncio, né? Quer dizer, é um galgar, né? É um processo que é, inclusive, familiar, da gente poder entender isso como família e dar o amparo para a próxima, né? E desmistificar o que está num lugar que é obscuro, que é um lugar de pouca clareza, né? Assim, que não está compreendido. E aí a Bruna, depois do parto do Matheus, foi ganhar a Amanda e ganhou em casa porque também não deu tempo de ir pra maternidade, né? Foi num flúter, assim. E depois, quando chegou o parto do Caio, eu dizia, agora eu também quero, né? Então, daí também, depois ficar um tempão em casa, mas é isso, né? Essa permissão. Eu não contei para minha mãe, eu não contei para meu pai como que eu queria, não seria autorizado. Então, esses processos realmente de não conta para a família, ou não é como a família quer, porque um diz que a começar que o parto normal, mas daí a tia já fala, ó, pode ser que o bebê tenha uma fratura na clavícula. Se não tiver episiotomia, como que não vai ter episiotomia? Porque pede esse de parto natural. Então, olha só quanto em cada família tem por romper de, né, de crenças, de que o cordão vai estar enrolado, ou que não sei o que, não, é um monte de medos, 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 medos. E no parto do Caio, eu já estava naquela onda de que vai nascer. Não existe dúvida de que vai nascer. Eu não sei se vai nascer, eu vou falar outra coisa chocante, mas foi o que eu vivi, né? Eu não sei se vai nascer vivo ou não, mas eu não tenho dúvida sobre que ele vai sair. Ele vai sair. Então, primeiro vamos desmistificar isso. Eu precisei ir nesse extremo, né, para ver. Calma aí, eu não deixo o medo habitar essa relação. Não é por medo. E eu sempre falava para Bruna que minhas escolhas não sejam por medo, né? Que elas sejam pautadas no meu sentir, no meu conhecimento, nas minhas escolhas, né? Que não vai ser por medo. E realmente assim foi. Então, para o parto do Caio, eu já vivi uma outra relação, embora no final eu precisei de um apoio do fórceps, o médico nos apoiou e foi quando eu cheguei no limite mesmo, quando eu falei, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda. E aí foi me dada essa ajuda. Então, foi muito curativo o segundo parto para o primeiro. Teve muito aprendizado, né? Teve muito processo de consciência mesmo corporal, e aí esse abrir, né? Né, fazer essa força e realmente e sentir, porque daí com a anestesia do Felipe eu não senti esse coroamento, esse círculo de fogo, né? E com o Caio eu senti. Então foi, enfim, é muito gratificante. É uma história que ninguém tira da gente, né? Então não optar em não viver o parto ou não se permitir a viver, porque às vezes, claro, vai acontecer uma cesárea, vai ser necessário. Eu tenho muitas amigas e mesmo clientes da Unitá que falam, eu vivi dois partos, eu caminhei para um parto normal e depois eu caminhei numa cesárea e eu faria tudo de novo. Ah, não é assim. Ah, se eu soubesse que meu parto ia acabar numa cesárea, eu tinha me poupado do parto. Não, só que não, né? Então é muito, muito especial a gente honrar também com o percurso de cada mulher e entender. Hoje, no meu momento, eu vim até aqui.
E num outro momento pode ser que eu vá mais, ou como o relato de muitas doulas, que muitas doulas tiveram um processo de parto muito comprometido, muito complicado, e elas passaram a apoiar outras mulheres, mais ou menos como eu fiz com a Bruna, e o que a Bruna faz hoje como doula. Como se a gente estivesse devolvendo para as mulheres, a partir da nossa própria experiência, o que a gente entende que elas precisam, e que às vezes é tão pouco, né, Angélica? Às vezes não é muito, é pouco, mas eu sou a guardiã. É como se fosse isso, né? Eu guardo, eu tô guardando isso e eu te entrego isso, né? É como se fosse isso. Que tem a ver com isso que tu falou, que é essa autorização que a gente se dá, né? Dessa mãe interna, desse pai, mas tem um apoio, uma rede que fala, tu pode, eu tô aqui contigo. Parece pouco, mas é muito, e é muito bonito, né? A gente se colocar tanto nesse lugar de quem ao mesmo tempo, nossa, tão comigo, mas eu sou a protagonista e, puxa, vai depender de mim mesmo, caramba, não vai dar para terceirizar, né? E ao mesmo tempo entender, calma, é legítimo. Essas pessoas estão aqui comigo porque eu posso e eu mereço isso. Então, o parto é um capítulo, ela pode ter em mãos. A Lê, minha prima, querida, tá aí. Todos os recursos que essa mulher possa ter, né? Como a gente falou, música, dança, enfim. E eu vejo assim, Angélica, que tudo isso é um caminho, né? E vai ser construído, inclusive, antes. Claro que algumas coisas podem se revelar no trabalho de parto, mas essa mulher que caminhou fazendo uso de recursos que atravessam o seu próprio corpo vão ser muito positivos no processo do parto. Mesmo que, e aí eu vou fazer essa conclusão, eu vou ousar fazer essa conclusão. Mesmo que a mulher não dance, como eu fiz o relato lá da Nicole, mesmo que ela não dance, se ela passou por processo de dança e se permitiu se olhar e fazer um mergulho para dentro e se reconhecer nos seus processos, na hora do parto, isso vai em forma muito sutil, vai se fazer presente no processo que ela vai viver. Com Concorda? certeza, com certeza. A sintonia dela com o corpo dela, né? Essa eutonia que já está presente, que já está desenvolvida, com Uhum. certeza. E eu vejo muito vocês como guardiãs do parto, assim como também eu e minha irmã, a gente tem uma história muito parecida com a de vocês, assim, que foi, eu tive dois filhos antes da minha irmã, e aí quando ela engravidou do primeiro, eu fui a doula dela. E ela com outros meus pais que eu estava em trabalho do segundo filho e eles me levaram para o hospital. Que eu pedi para ela, não conta, porque eles não vão entender que eu estou esperando a parteira. E depois ela teve o parto em casa, ou seja, se curou também, né, desse É. medo. Então, e teve os dois partos em casa e agora está grávida de novo. Então, É. assim, o terceirinho, ela fez a formação de aleitamento e conselheira de amamentação e, nossa, é fantástico esse trabalho que ela faz. Hoje em dia, ela faz esse trabalho só online, porque ela é cheio dos dotes, né? Na verdade, é engenheira ambiental, mas agora trabalha com cachos, para quem quer voltar a ter os cachos, quem quer fazer a transição de voltar a ter cachos. Mas ela Olha nunca só. deixou o universo materno, porque o universo materno é algo que realmente a gente guarda, né? Nós que estamos aqui como mães e queremos realmente se apropriar desse lugar, assim, de poder contribuir com a evolução desses seres que estão chegando, a gente precisa realmente se encontrar em rede para se fortalecer e para fazer esse movimento ser validado por nós mesmas, né? Então, é muito lindo quando a gente se encontra e a gente pode falar sobre o parto na vida real, né? Como ele realmente é, e se encorajar para enfrentá-los dessa forma, assim, sem a gente colocar tanta maquiagem, né? Num tema que muitas vezes acaba sendo é, algo que não se dá tanta importância. E como é importante a gente se apropriar desse momento, como é importante a gente olhar para a nossa biografia e perceber a influência que aquele momento tem no agora, né? Então, isso faz toda a diferença. Isso realmente
nos faz olhar para o parto, olhar para os nossos filhos, né, que são os parceiros desse momento do parto, né, porque no parto somos nós e eles, né, junto com a gente, e ver que é isso, que realmente tá tudo no lugar, tá tudo certo. E se não tiver, a gente constela. É isso aí. Então, O próprio ai, trabalho nossa, de passou muito parto, né? rápido. Às vezes o próprio trabalho de parto é uma constelação já, né? Não, todo trabalho de parto é uma constelação, isso com certeza. Não tem como não ser. Inclusive, sobre isso a gente vai falar na mentoria, Parto com É. Coragem, né? Que todo trabalho de parto é uma constelação. Então, como está acabando aqui, né? Que a gente já está chegando aqui no nosso tempo, antes que a gente seja derrubadas, na segunda, terça e quarta da semana que vem, eu estarei entregando algumas chaves da constelação que são fundamentais no trabalho de parto com coragem. Então, acompanhem que eu vou colocar aqui esse material para que a gente possa se beneficiar de maneira coletiva, né, de tudo que a gente vem acessando juntas. Mela, olha, foi um prazer estar contigo aqui, assim, nossa, e muito prazer também de você estar entregando bônus nessa mentoria do parto, falando sobre as danças, falando da tua experiência como mãe, falando do universo materno, falando da ciranda materna, nossa, quanta coisa. Então, assim, fico muito feliz mesmo dessa contribuição e sinto que é muito importante nós estarmos nos colocando à disposição dessas mulheres que estão se tornando mães agora, né? E a gente poder também facilitar, abrir o caminho e dar as mãos. Então, vamos juntas e uma Vamos. gratidão profunda. Vamos falar do pós-parto, vai ser cena do próximo capítulo, porque também é um capítulozão, assim, né? Muita possibilidade, e a dança depois do parto, ela realmente é aquela conexão total com o bebê, é um presente, é um merecimento, é, assim, realmente um alinhamento da mulher que toma o seu lugar, realmente, na relação com essa criança. É lindo, lindo, lindo. Só agradecer, Ai, muito lindo. Angélica. Amei, amei. Acho que foi muito legal. E essa minha reflexão final ali, até a Bruna comentou, ela falou assim, que tá tudo ali, né? Tá tudo integrado. Então, chegar à conclusão que já não importa mais se a dança de alguma forma tá ali ou não, mas tá tudo integrado, né? E tem muita beleza no momento do parto. Então, tudo que a gente constrói para olhar para ele, inclusive o chá de bênçãos, né? É assim um portal também o chá de bênçãos nesse sentido de conexão a partir também do movimento do corpo, da dança e tudo isso, e dessa rede que está em torno, né, como mais um momento bem de constelação. Mas é isso, é Com papo para certeza. mais de metro. Agradeço a Bruna também, a presença ali, né? O pessoal foi entrando aí, muito feliz das presenças. E te Ah, amo, que Bia. delícia. Agora aqui, Olha ó. quem que tá aqui, ó. Só tem uma cabeça aqui mamando. Ah, Coração. Beijo para a família toda. Bruna, já vamos marcar a nossa. Essa semana aí. ainda. Beijo, beijo. Beijo, Até obrigada. mais. É. Gratidão.